tema dessa noite, meu irmão, é crescimento espiritual. E nós divulgamos hoje aí o convite com uma pergunta. Eu gostaria que você, se já não respondeu, se você ainda não se fez essa pergunta, que você se fizesse agora e respondesse. Dentro de um estágio de crescimento espiritual, qual estágio você está? Onde você está num processo de crescimento espiritual? Talvez você diga, mas eu nem sei quais são os estágios para responder essa pergunta. Mas nessa ministração você vai conhecer esses estágios de crescimento espiritual. E meu desejo é que você saiba exatamente onde você está, para que você seja tratado, seja realmente curado e entre num processo intencional de crescimento na sua vida, porque é exatamente isso que Deus deseja para a sua vida e deseja também para todo o povo dele. Você também, na sua casa, já pega papel, caneta, tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. E nós queremos realmente estimular, todos os domingos nós fazemos isso aqui, né? Para que você crie um hábito, né, de anotar as pregações, já vir com um papelzinho, uma caneta, ou se você tem facilidade no seu smartphone, para que você possa ter esse hábito, né, de estudar a palavra, de voltar à ministração, por mais que vai estar no YouTube depois, fica mais fácil, né? Mas para que você se empenhe, e esse é um comportamento de alguém que deseja crescer, de alguém que tem um coração ensinável. E quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando exatamente dessa postura de, diante de Deus, nós nos comprometermos em avançarmos sempre para o próximo estágio. Então, se nós estamos no mesmo lugar que nós estávamos no ano passado, por exemplo, um ano atrás, 2 anos atrás na fé, nós não avançamos, nós não assumimos novas responsabilidades, nós não experimentamos novos ministérios, nós não exercitamos os nossos dons, nossos talentos diante do Senhor. Isso é um sinal de que a gente não tem crescido, de que a gente não tem evoluído. Se nós olhamos para a nossa vida cristã e não conseguimos encontrar mudanças de comportamento, de caráter, nós começamos a perceber que nós muitas vezes estamos comprometidos com o culto, com a programação, com a atividade religiosa e não necessariamente com o crescimento espiritual nas nossas vidas. E algo que, se você estiver anotando, já pode anotar, é essa frase que eu gosto muito: quando o evangelho é pregado e quando o Espírito Santo age, o que acontece é crescimento. O crescimento é um resultado natural da onde o evangelho é pregado e onde o Espírito Santo está agindo. Onde tem o evangelho verdadeiro sendo pregado e onde tem o Espírito Santo agindo, vai ter crescimento. É impossível permanecer no mesmo lugar, é impossível permanecer no mesmo ambiente de paralisação, de estagnação, se nós estamos sendo expostos por esse evangelho, porque esse evangelho, ele incomoda no bom sentido, ele confronta a gente, ele cutuca a gente nas áreas em que nós estamos errando, que nós estamos vacilando, que nós estamos enfraquecidos, e esse evangelho vai sempre nos fortalecer, mas sempre nos impulsionar, sempre nos enviar. Por isso, o caminho natural de todo cristão, de todo discípulo, é no processo de amadurecimento, no processo de crescimento espiritual, é assumir novas responsabilidades, é assumir novos ministérios, é ser ativado pelos dons do Espírito para ajudar outras pessoas. Então, uma boa forma de você saber se você realmente tem crescido, se você está num lugar avançado, vamos dizer assim, num processo de crescimento espiritual, é respondendo essa pergunta: será que eu estou já num lugar onde eu cuido de outras pessoas? Onde eu estou me responsabilizando por outras pessoas? Mais do que orar pelas pessoas, eu estou realmente comprometido com o avanço delas? Eu estou comprometido com o crescimento delas também? Ligando, visitando, discipulando, nos importando? E nós nas últimas semanas já falamos de mensagens que têm tudo a ver com isso, né? Na semana retrasada nós ministramos aqui sobre relacionamentos profundos, nós falamos sobre os mandamentos recíprocos, não sei quantos aqui lembram, mas nós falamos desses mandamentos que nós só podemos cumprir com a ajuda do próximo, que é servir uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, e são pelo menos 28 mandamentos recíprocos, e nós precisamos exercitar isso, e quando nós nos comprometemos em exercitar, em avançar, em crescer por meio dessa palavra, nós estamos sinalizando ao Senhor que nós não queremos ficar parados espiritualmente falando, nós queremos avançar.
E tem um texto que nos ajuda muito nessa reflexão, está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso número 6, e depois a gente vai ler do 8 até o 14. Abra sua Bíblia, meu irmão, acompanha comigo, Colossenses no capítulo 1, verso de número 6, primeiramente. Colossenses 1, 6 diz assim: por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha aí, quando o evangelho chega, acontecem essas duas coisas. Ele vai frutificando e ele vai crescendo. Agora vamos pular para o 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só o que acontece. Aqui o apóstolo Paulo está falando que aquela comunidade, quando recebe o evangelho, isso vai trazendo frutificação e vai trazendo crescimento. Mas esse crescimento é aquele crescimento que acontece na vida das pessoas. Não é um crescimento que acontece na estrutura. Não é, por exemplo, quando a igreja avança, vai para um lugar maior. Nós aqui estamos no galpão, quebramos a parede aqui, saímos do templo ali e viemos para cá, um lugar fisicamente maior. Mas esse crescimento que está falando aqui não é um crescimento maior estrutural, é um crescimento que acontece no nosso coração, um crescimento que acontece nas nossas vidas. E aqui está falando de várias formas como esse crescimento acontece. Viver de maneira digna do Senhor. E aí eu gostaria que você pensasse na sua vida, meu irmão. Será que isso define você? Você tem vivido de maneira digna no Senhor, que tem tudo agradado a Deus, tem frutificado em toda boa obra, está crescendo no conhecimento de Deus, está sendo fortalecido no poder de Deus. Isso é um resultado, isso é natural na vida de alguém que está sendo exposto ao Evangelho e está deixando o Espírito Santo agir em sua vida. E aqui no verso de número 13, eu quero que você celebre comigo se isso é verdade aqui na sua vida, meu irmão. No verso 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso aconteceu com você, querido? Você foi transportado do domínio das trevas, você foi resgatado. No versículo 14 fala de redenção. Ele te redimiu, Ele te comprou das mãos do inferno. Ele te comprou do domínio das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Se isso aconteceu com você, meu irmão, você tem uma nova identidade agora. Você tem uma nova maneira de pensar. Você tem uma nova maneira de se comportar, uma nova cultura, é a cultura do céu. É um novo princípio que norteia as suas ações, norteiam as suas prioridades. E se não for assim, meu irmão, nós é como se ainda estivéssemos lá no domínio das trevas. Agora, se você recebe a Cristo, você é cheio, impactado por essa mensagem do Evangelho, esse crescimento precisa te acompanhar. É impossível que você, meu irmão, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, é impossível que você se comprometa com Deus e continue no mesmo lugar. É impossível que você se comprometa com Deus e continue do mesmo jeito que você está agora. Quando você deixa o Espírito Santo agir, você vai crescendo com o seu caráter sendo transformado, vícios que você tem hoje você vai deixando, práticas erradas, pecaminosas que você tem hoje você vai deixando, porque você agora foi transportado para o reino da luz. Você tem uma nova identidade e esse crescimento precisa fazer parte da sua vida. Agora, nós precisamos questionar, nós estamos crescendo na fé? Você está crescendo na fé? Você está assumindo novas responsabilidades? Meu filho tem 3 aninhos e 1 ano e meio atrás, a gente tinha que dar papinha para ele, né? A gente tinha que sentar com ele, dar comida para ele, tinha que fazer tudo para ele,
não é? Hoje ele já senta na mesa e já se alimenta ali, ele pega do jeito dele o pratinho, o garfinho e se alimenta sozinho, ele dá o jeito dele. A gente ainda acompanha no banho, mas vai ter um tempo em que ele já vai tomar o banho dele sozinho, ele vai se vestir sozinho. A gente, claro, está criando ele para adquirir novas responsabilidades, não é? Ele já tirou a fralda e com certeza vai sempre avançando mais e mais. Agora seria muito constrangedor, não faz sentido nenhum imaginar alguém 30 anos de idade fazendo xixi, por exemplo, usando fralda. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Essa pessoa precisa adquirir maturidade e não fazer coisas de bebezinho mais. Agora, por que na vida espiritual nós não nos alertamos para isso? Por que ainda nós nos contentamos com pessoas de 10, 15, 20, 30 anos de caminhada cristã fazendo xixi na cama, vamos dizer assim, cometendo erros bobos, precisando de alguém, aqueles crentes de 30 anos, pastor, vem orar por mim. Pastor, vem aqui. Não que o pastor não vá orar e vai dar um conselho, ele está disponível para isso, mas são crentes que precisam sempre de uma muleta, sempre precisam de alguém para orar, sempre precisam de alguém para visitar, vão precisar sempre de um líder de célula que fica chamando toda semana, vem na célula, por favor apareça. São pessoas que não amadureceram na fé. Na verdade, a expectativa era que elas agora estivessem chamando pessoas, mas na verdade elas ainda são chamadas. Na verdade, a expectativa é que elas agora já estivessem orando por outras pessoas, mas elas ainda precisam de alguém que ore por elas. Na verdade, era ela que tinha que passar chamando pessoas para o culto, para a célula, mas ainda tem que ter alguém ligando para ela: você vai na célula hoje? Não sei, vai ter jogo. Não sei, porque tem tanta coisa para fazer. Na verdade, era essa pessoa que deveria estar ministrando a célula, era essa pessoa que já deveria ter aberto a casa dela, era essa pessoa que devia estar no ministério se comprometendo, liderando, ajudando pessoas, equipando a equipe, ajudando. Mas essa pessoa ainda é aquela que precisa ser lembrada: você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa de ajuda. Todos nós temos uma caminhada cristã, meu irmão, mas se você não se comprometer com o seu crescimento, você não vai avançar. Se você não se comprometer com o seu crescimento, meu irmão, você vai encontrar um lugar de estagnação. Você não vai avançar. Você continua com os mesmos maus hábitos, com as mesmas más práticas, e espiritualmente você se torna aquele membro, igrejeiro, domingueiro, que não perde um culto, não perde uma programação, mas na verdade não está crescendo dentro de você o Evangelho. E eu gostaria de conversar com você algumas implicações desse crescimento. A primeira implicação desse crescimento é entender que, como eu já abordei aqui no comecinho, adiantei, o crescimento não acontece na estrutura, o crescimento acontece na minha vida. O crescimento não acontece na igreja, no sentido amplo da instituição. O crescimento acontece nas nossas vidas, e muitas vezes nós temos um crescimento numérico da igreja como instituição, mas isso não representa o crescimento do Evangelho. A gente pode ter igrejas lotadas, meu irmão, e isso não representar crescimento do Evangelho, porque são pessoas que saem do culto, saem da programação, voltam para suas vidas, como se nunca tivesse ouvido falar de Jesus, e não existe nenhuma diferença dessa família de qualquer outra pessoa que nunca foi na igreja. Aliás, eu tenho um colega até hoje, é o Alexander Kanashiro, ele está lá no Japão hoje. Esse menino sempre foi um exemplo de ética, de moral, ele fez jornalismo comigo, e eu era um admirador daquele menino. Eu nunca vi um menino tão correto, um menino tão bom, tão sereno. Eu sempre fui fã, até hoje eu sou fã do Kanashiro, mas nunca fui crente, embora sempre pregando para ele. E é a prova de que você não precisa ser crente para ser bonzinho. E você precisa entender que o Senhor Jesus não morreu na cruz para você ter uma atitude de bonzinho aqui, meu irmão. Deus lavou você, te remiu, te tirou do império das trevas, te resgatou, te colocou no reino da luz, para você fazer a diferença hoje. E para você, em nome dEle, ser um embaixador, levar esse evangelho a outras pessoas. Olha, eu sei que é difícil falar isso, mas de gente bonzinha o inferno está cheio. De crente domingueiro o inferno está cheio. Difícil para mim falar isso, mas é verdade.
E o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, não é estimular o crescimento numérico, o crescimento institucional, é estimular o seu crescimento. E a minha pergunta é: qual estágio você está? Você está crescendo espiritualmente? Ou você ainda luta com os mesmos vícios, os mesmos problemas, a sua mesma estagnação? Ou você hoje quer assumir compromisso com Deus, sério? Assumir responsabilidade com ministérios, com os dons que Deus te deu? Ou você vai continuar enterrando? Ou você vai continuar fazendo de bobo, sentado aí na sua casa? O Senhor tem te chamado a tanto trabalho a fazer, e poucos fazendo, estão cansados. O que nós estamos falando aqui é de um crescimento que trabalha na vida das pessoas. Não se trata de aumentar cultos. Nós estamos diminuindo o culto. Nós já tiramos um culto aqui da igreja. Terça-feira não tem mais. Sabe por quê? Porque às vezes a gente gosta de culto. A gente sabe fazer culto, mas não deixa o evangelho tratar a nossa vida. É para você não vir num culto na terça, mas na terça você visitar, você orar com alguém, você cuidar ou ser cuidado. Você está realmente crescendo, meu irmão. E às vezes a igreja te prejudica quando te afunda, cheio de programações, reuniões e ensaios. E fala para você fazer discípulo, mas você não tem nem tempo para fazer discípulo. E nem para ser discípulo. Nós trabalhamos aqui no finalzinho de 2019 um livro chamado A Treliça e a Videira. Quem lembra dessa série que nós tivemos aqui? E eu relendo esse livro, esse livro é fantástico, do Colin Marshall e do Tony Payne. Você pode estar aí, pesquisar, pode anotar para você adquirir, é um livro maravilhoso. E eu quero destacar uma frase para você. Olha só o que ele diz: crescimento da treliça, e aqui só uma para situar quem não ouviu ainda, ele chama de treliça a estrutura. Você já viu aquelas videiras bonitas, aquelas plantas que precisam de uma estrutura, um estrado, para que elas se sustentem? Essa é a treliça. A treliça é a estrutura que sustenta a videira. O que é mais importante é a videira, né? É a planta e não a treliça, a estrutura. Não adianta você ter uma super treliça e uma planta pequenininha, não é? Então, às vezes, a gente tem uma super estrutura, igrejas que tem sala, tem templo, tem salão social, tem acampamento, tem isso, tem aquilo, mas não tem gente transformada, não tem discípulo. E é isso que ele trabalha aqui no livro A Treliça e a Videira. E olha o que ele diz: o crescimento da treliça não é crescimento da videira. Podemos multiplicar o número de programas, eventos, comissões e outras atividades em nossa igreja para engajar-se. Podemos ampliar e modernizar os nossos prédios. Podemos remodelar as nossas reuniões regulares para que sejam atraentes e eficazes em se comunicar com a nossa cultura. Podemos nos congratular com o fato de que os números estão aumentando. E todas essas coisas são boas, mas, agora vem o mas se as pessoas não estão crescendo em seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente do Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas e produzindo fruto de uma boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. Forte isso, né? Nenhum crescimento está acontecendo. Você pode multiplicar o número de cultos, pode multiplicar o número de acampamentos, encontros e seminários. Agora, se as pessoas não estão crescendo no seu conhecimento da vontade de Deus, não estão andando cada vez mais dignamente do Senhor, não estão agradando a Deus em todas as coisas, produzindo fruto em toda boa obra, que são aqueles requisitos, né, e as características que nós vimos lá no capítulo 1 de Colossenses, se isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão, é inútil. Não vale nada, nenhum crescimento está acontecendo. Mas pastor, e as igrejas que estão cheias de gente? Olha o que o autor diz. Há muitas maneiras de conseguirmos mais pessoas para as nossas igrejas. De fato, algumas das maiores igrejas do mundo são as menos fiéis ao Evangelho e à Bíblia. E a própria Bíblia nos adverte que pessoas se congregarão aonde quer que haja mestres que ensinem ou que estejam dispostos a lhes falar o que desejam ouvir. E ele está citando aqui 2 Timóteo 4, verso 3, que fala que vai chegar um tempo em que muitos vão se juntar atrás de falsos mestres, porque eles têm como comichão nos ouvidos, porque eles querem ouvir alguém falar aquilo que eles desejam. Pessoas que estão lotando lugares, porque eles estão querendo encontrar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. Olha essa frase: algumas das maiores igrejas do mundo são as menos fiéis ao Evangelho e à Bíblia. É muito forte essa palavra.
igrejas cheias, e queridos, eu concordo com ele, não é difícil encher a igreja. Você traz uma celebridade gospel, um pastor celebridade, um pastor ungidão, uma banda gospel famosa, você enche a igreja. Você cria um frenesi nas pessoas, na juventude. Agora, se isso não traz realmente conversão, mudança de vida, mudança de caráter, isso é inútil. E é isso que eu quero chamar a sua atenção também, que está na sua casa, nessa noite. Que tipo de crescimento você tem experimentado? Eu citei aqui que no domingo passado, no final do culto, foi meu aniversário, na semana passada, e no domingo o pessoal cantou parabéns e tal, e no final foi uma bênção, obrigado. E no final uma pessoa aqui da igreja, uma irmã aqui da igreja me parou e falou algo que foi o que mais me impactou, foi a palavra assim, mais gostosa que eu ouvi, falou assim: pastor, olha, sou muito grato porque eu cresci muito nesses últimos anos. Eu nunca fui tão estimulada a crescer na minha vida como nesses últimos anos. Eu te agradeço porque eu estou crescendo demais. Ela falou: que pena que eu não tenho a mesma energia de antes, mas muito obrigado, eu estou crescendo muito. Nossa, aquilo para mim foi a melhor palavra que eu poderia receber, porque o nosso ministério pastoral, meu irmão, se resume em uma coisa: equipar a igreja. O meu papel aqui é te ensinar a usufruir de todos os dons que Deus te deu, a ser ativado com o Espírito Santo e a ser tudo aquilo que o Senhor Jesus comprou na cruz. Esse é o meu papel como pastor. Te incentivar, te encorajar a avançar e a crescer em nome de Jesus. E a minha pergunta permanece: aonde você está no seu crescimento? Você está comprometido em avançar, meu irmão? O que mostra o seu comprometimento? Você está disposto em nome de Jesus a levantar sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer mais do que eu tenho feito, eu quero parar, eu quero sair atrás dessas minhas desculpas. Eu não posso por causa dos meus filhos. É porque o meu trabalho. Eu não posso porque eu não sou mais jovem. Eu não posso porque eu sou muito velho. Eu não posso porque eu não tenho carro. Eu não posso porque eu moro muito longe. Eu não posso. Você está disposto, querido, em nome de Jesus, a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero avançar, eu quero crescer, como nós cantamos aqui, vou avançar. Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Você está realmente disposto a assumir responsabilidade, sair da zona de conforto? Ou você realmente vai ficar sentado, confortável na sua casa? Até quando, querido? Ou quando você vai voltar para a igreja? Quando? Claro, eu não estou sendo responsável, não quero estimular ninguém que está com receio de sair de casa, ou enfim, é um momento delicado, mas muitas pessoas poderiam estar aqui, não vieram por qualquer outro motivo. Nós estamos tomando todos os cuidados aqui. Talvez você poderia estar servindo aqui hoje, poderia estar trabalhando aqui, mas tem alguém servindo você e é mais confortável. E o meu desejo, meu irmão, é que você se comprometa com o seu crescimento. Quais são as mudanças reais na sua vida? Como é que você é hoje em relação ao mês passado? Como é que você é hoje em relação à semana passada? Como é que você é hoje? Você é mais comprometido com Deus? É mais disciplinado na sua vida espiritual? Como é que anda a sua relação com a Bíblia? Ou você é sempre aquele que fala assim: mas é que eu não gosto muito de ler. Eu não sei muito. Orar, não, isso aí eu não consigo muito não. Mas você já está há 15 anos com a mesma desculpa. Há anos. Como é que você está, meu irmão, em relação a alguns pecados? Maledicência, fofoca. Tem gente que não participa de nenhum ministério na igreja, mas está no ministério da reclamação, no ministério da murmuração, no ministério da fofoca. Esses ministérios são ativos, Como é que é você em relação à maledicência, à fofoca, à amargura, ressentimento, violência, retaliação, preguiça, rebeldia, orgulho, palavrões, vícios, carnalidade? Você está disposto a avançar, meu irmão? Você está disposto a crescer, a deixar esses pecados? Parar de dar desculpinha e achar que vir na igreja está beleza. Achar que frequentar uma reunião é ok. E nós muitas vezes erramos, porque nós ensinamos a fazer isso. Encher vocês de atividade e vocês saem daqui achando que, nossa, sou super espiritual, não saí da igreja hoje, ou essa semana. Mas na verdade não está crescendo. Na verdade, os problemas são os mesmos. O comportamento é igual, não avança. E nós precisamos nos comprometer, meu querido, em nome de Jesus, a avançar. Você está vendo aqui no telão
essas 3 palavrinhas. Vamos falar todos nós juntos, bem forte. Acho que o pessoal aí de casa não está vendo, mas alguns já até sabem de cor. Mas vamos falar? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Conectar, crescer e compartilhar. Vamos de novo? Conectar, crescer e compartilhar. Essa aqui é a nossa trajetória de crescimento. Em primeiro lugar, conectar. Nos conectar com Deus. Em segundo lugar, processo de crescimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E o terceiro estágio aqui é o compartilhar. O autor do livro Trelice e a Videira, que eu estou citando aqui, ele trabalha com 4 outras palavrinhas, como esse processo de crescimento. A primeira aqui é a evangelização, segundo, o acompanhamento, terceiro, o crescimento e o quarto, o treinamento. Esses são os 4 estágios do crescimento e que nós aqui na igreja resumimos naqueles 3 Cs, ok? Conectar, crescer e compartilhar. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre esses 3 estágios e também, no caso, desses 4, adicionando aqui o do acompanhar, para que você entenda e veja onde você está nesse processo de crescimento, mas principalmente para que você possa entender que, por você já ter passado por uma fase, você pode ajudar outras pessoas que ainda estão na fase anterior. E o primeiro ponto aí, meu irmão, é o conectar ou a evangelização, que fala sobre aquilo que nós citamos na mensagem da semana passada, você pode reassistir depois, que é o vem e veja, que é o trabalho que todos nós podemos fazer e devemos fazer. O trabalho de evangelização, chamando pessoas, dizendo, venham e veja aquele que mudou a minha vida, venham e veja aquele que transformou meu coração, transformou meu casamento, mudou a minha história. Eu quero perguntar para você, quando foi a última vez que você compartilhou sua fé com alguém? Quando foi a última vez que você contou seu testemunho pessoal para alguém? Quando foi a última vez que você chamou uma pessoa para a célula? Quando foi a última vez que você levou uma pessoa na célula? Quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Que você simplesmente chamou? Esse é o estágio, meu irmão, do conectar. Talvez, olhando aqui, eu percebo que todos nós passamos por esse primeiro estágio. De um dia nos conectar com Deus, dizer, Pai, eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu entrego minha vida a Ele, eu me rendo completamente. E quando você faz essa decisão, você se conecta com Deus novamente, por meio de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas há quantas pessoas você conhece que ainda estão nesse estágio de receber uma palavra, de receber um convite? E nós precisamos nos empenhar, meu irmão, a ajudar essas pessoas. E aí ele coloca o segundo passo aqui do acompanhamento. São pessoas que precisam de uma ligação, são pessoas que precisam de uma visita, e é por isso que eu estou dizendo, meu irmão, é muito melhor, saudável, mais saudável para a igreja, você não vir num culto durante a semana aqui, e é por isso que nós tiramos um dos motivos, para que, por exemplo, numa terça-noite você visite alguém, ore com alguém, compartilhe sua fé com alguém, do que necessariamente esteja envolvido numa programação, porque de programação nós já estamos cheios, programações que muitas vezes não oferecem resultados. E você vem na igreja, você está vendo, nem tanto agora, mas antigamente, você vê a nuca da pessoa, a maioria não toma nota do que a gente está falando aqui, amanhã você nem lembra mais do que a gente falou, você não lembra da música que você cantou, e tudo que foi falado perdeu, querido. Vamos jogar real? Vamos ser sinceros? Perdeu. Não sobrou nada. Na terça-feira, então, você nem lembra que veio na igreja. E muitas das nossas programações são inúteis nesse sentido. Porque não produzem crescimento. E é por isso que a gente estimula, cresce, anota, estuda, avança, assista, compartilhe. Porque a gente tem percebido, meu irmão, que se o crescimento não acontecer na sua vida, é inútil a gente encher esse lugar. É inútil a gente ir comprando os terrenos aqui, igual a gente alugou aqui o galpão, e botar mais cadeira, isso é inútil. Se o crescimento não acontecer nas nossas vidas, se você não sinalizar que você está disposto a crescer, se você continuar dando desculpas, não adianta, infelizmente. E o terceiro estágio, é o crescimento, a gente chama de crescer, é exatamente esse lugar, meu irmão, onde nós nos comprometemos uns com os outros, para ajudar uns aos outros.
No meio da caminhada você vai ter dificuldades. Quantos aqui já leram aquele livro O Peregrino, do John Bunyan? O Pedro leu, a Clícia. Tem o filme também, né? O Peregrino. Depois você pode pesquisar aí, com certeza tem para você assistir fácil na internet. O Peregrino, que conta a história de um peregrino, de alguém que ele vai peregrinando para encontrar a salvação e ele vai passando por uma série de obstáculos. Ele vai passando por vales, por montanhas, por inimigos, e ele vai ter que fugir de tudo aquilo. Isso representa a nossa vida cristã. A nossa vida cristã que é cheia de empecilhos, cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, cheia de vales, cheia de momentos complicados da vida, e nós precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer, a superar esses momentos. Os problemas são uma doença que pode vir, uma provação, um pecado específico. Talvez você precise de uma ajuda específica de alguém, e você precisa sinalizar. E isso que nós falamos sobre discipulado, é alguém que você procura e fala: eu tenho um problema com bebida, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com essa questão, você pode me ajudar? E esse é o processo de crescimento, meu irmão. Agora, se você fica escondendo os seus pecados, você não só fica estagnado, como você vai morrendo aos poucos, não avança, e a igreja não estimula isso, quando ela só quer fazer culto, quando ela só quer fazer louvorzão, porque na verdade esses ambientes são maravilhosos, e nós fazemos isso, nós acreditamos, mas se não houver um pequeno grupo para você abrir seu coração, meu irmão, se não houver alguém que você confie, que você realmente seja um discípulo sendo transformado, é inútil. E é isso que em nome de Jesus nós precisamos entender, porque nós somos educados religiosamente, e fomos acreditando que quanto mais nós fizéssemos para Deus, melhor nós seríamos. Quanto mais cultos nós tivéssemos no currículo, melhor nós seríamos diante de Deus e mais ativos. Mas isso é mentira. Cultos são bons, não é? Eles são importantes na caminhada, são com certeza, querido, mas se nós não estivermos crescendo, quantos cultos você foi em 2020? Quantas pregações você lembra que você ouviu? Se você colocar o tema de 3 delas no papel, eu já vou achar muito. E olha que a gente faz um esforço, bota o esboço, bota o vídeo e faz na célula. Mas é assim que funciona, meu irmão. Existe um lugar que nós precisamos estar, que nós nos empenhamos a crescer e avançar, e nada vai nos deter em nome de Jesus. Talvez você precise de oração, você precise de conselhos, você precise de uma ajuda específica, e é o ministério da palavra, é o ministério do Espírito, é o ministério da videira. Isso é videira, o resto é treliça, o resto é estrutura, o resto é programação, o resto é agenda. O Senhor está nos chamando a ser videira, em nome de Jesus. Quem está disposto aí a ser videira? Amém? Amém. Esse é o chamado, querido. E nós como igreja não queremos mentir para você, para que você acredite que se você vier domingo, for um dizimista, e ainda de bônus for na célula, está tudo show para você. Não está, meu irmão. Desde que você se empenhe em crescer, desde que você se empenhe em avançar, em se quebrantar, em se expor, para realmente ser tratado por Deus. E o último estágio é o compartilhar, e o autor coloca como o estágio do treinamento. É o lugar onde nós queremos servir, é o lugar onde nós queremos colocar os dons que o Senhor nos deu em ação, e para isso nós precisamos ser treinados. E esse é um ano de muito treinamento na igreja. Nós vamos ter vários cursos acontecendo aqui, vocês já estão sendo avisados e informados sobre isso, a respeito do discipulado. Nós vamos trabalhar forte com a questão dos ministérios, a questão também do discipulado, mas vai ser um momento difícil, não vai ser fácil. São realmente cursos, capacitações que vão exigir muito da gente, mas vai ser importante para ver de fato até onde você deseja ir para crescer e avançar como discípulo e como discípula de Jesus. Eu gostaria muito de encorajar você, meu irmão, a, primeiro, se conectar com o Senhor, caso você ainda não esteja conectado com Ele. Segundo, entrar num processo intencional de crescimento. Em terceiro, entender que o Senhor tem te chamado para compartilhar, a servir, a ser treinado para exercitar os dons que Deus te deu. O Senhor não enviou o único filho que Ele tinha, Jesus, para morrer, para ser torturado, morte de cruz, derramar o sangue dele, para você realmente frequentar um
uma igreja no fim de semana, sentar lá e voltar para sua casa. Sério, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu naquela cruz, meu irmão, para limpar você de todo o pecado, purificar de toda injustiça, te dar sentido, te dar propósito, colocar dentro de você uma razão para viver, colocar dentro de você uma razão realmente para você acordar todos os dias e falar: eu sei para que eu existo e eu vou semear na eternidade. Eu quero abençoar outras vidas, eu quero avançar, eu quero crescer. E eu desejo, em nome de Jesus, meu irmão, que você se empenhe nessa direção. Você também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com você.